no ar, programa Motivar com Edson Dornelles. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró. Mais uma vez, é um prazer imenso estar com vocês aqui todas as tardes, abrilhantando a tarde de vocês e a minha. Lembram que eu sempre costumo dizer isso? Boa tarde, Juliana Souza. Prazer tê-la conosco aqui. É um prazer ter com vocês os ouvintes da Rádio Rural de Mossoró, AM 990 kHz. E é um prazer imenso também tê-los aqui conosco, a galera toda do YouTube, seguidores do programa Motivar. Então, fico muito feliz ver alguns que são fiéis, mas extremamente fiéis nas tardes aqui conosco. Lembrando que já me pediram a possibilidade, me questionaram a possibilidade de mudarmos o programa de horário, talvez para não quebrar a tarde de alguns que estão no trabalho, ou como no outro dia uma ouvinte sugeriu, coloque o programa para 7h30, 8 horas da manhã, porque desde cedo já sairemos de casa com outro grau de motivação e de adrenalina. Eu, Edson Dornelles, aqui com vocês na Rádio Rural, no Instagram, mais tarde no Facebook do programa Motivar, no canal do programa Motivar no YouTube, para onde vão os nossos vídeos no máximo em 24 horas. E por este motivo é que eu realmente peço para vocês, lembrem, toda a mídia social, Instagram, Facebook e o próprio canal do programa no YouTube necessitam do apoio, do carinho, do empenho de vocês no sentido de prestigiarem os nossos posts, os nossos vídeos. Lógico, tu só vais curtir um vídeo se ele realmente atender a tua expectativa, se ele te tocar, se ele te parecer efetivamente convincente, de qualidade. Assim, sendo esta avaliação, não deixem de curtir, não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube, assinando, clicando em cima do sininho de notificações, para que o YouTube te comunique quando tem um novo programa no canal, um novo vídeo. Apesar de que já é habitual, diferente de outros canais que vez ou outra postam determinado conteúdo, já criamos algo meio que institucionalizado, é quase que uma regra. Diariamente, de segunda a sexta, temos um vídeo ali novo, inédito, para que vocês possam curtir também. Assim, podem assistir em qualquer momento, tá certo? Amigos, o tema de hoje que vamos abordar é um tema extremamente pertinente e relativamente comum dentro dos trâmites, dos âmbitos de área comercial. Empresas que trabalham com área comercial trabalham com muita psicologia, trabalham com muita mentalidade, trabalham com muita formação psicológica. E ao longo dos meus mais de 30 anos de experiência comercial, eu trabalhei muitas vezes, pelo menos muitas vezes, em treinamento, em palestras, inclusive, eu já falei desse rapaz, a história do João Medíocre. Quem é da área comercial, principalmente que tem alguma relação com idiomas, comercialização de idiomas, de cursos de idiomas no Brasil, já ouviu falar muito desse rapaz, a história de João Medíocre. Esse João Medíocre é um cara muito conhecido, gente, muito, muito conhecido. Agora, antes de começarmos a falar sobre este tema de hoje, a história de João Medíocre, eu quero dizer a vocês que, na verdade, quero comentar com vocês, compartilhar com vocês, que o tema de ontem, qual a qualidade da tua mão de obra? Ontem, lembram? Qual a qualidade da tua mão de obra? Quero dizer-lhes que tivemos uma razoável repercussão. Eu, com franqueza, não esperava tanta repercussão assim. Eu não imaginava que levantar questionamentos, interrogações, observações, comentários acerca desse tema, qual a qualidade, qual o valor da tua mão de obra, que iria ter essa repercussão. De verdade,
fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo feliz. Porque esse tema de ontem, que é o que eu estou mencionando nesse momento, ele toca fundo nas pessoas na medida em que ontem eu me esforcei para promover reflexões. Nós sabemos que o mercado de trabalho está extremamente arrochado, está difícil, está apertado, muita gente perdendo o emprego, e é mais do que hora, é mais do que pertinente nos preocuparmos com a nossa qualidade de mão de obra, não só o quanto ela vale, mas o que ela representa para a empresa. De nada adianta, conversamos ontem, de nada adianta, Karina de Curitiba mais uma vez, um grande abraço. De nada adianta reclamarmos porque as oportunidades estão minguando, estão sumindo, se nós não tivermos a consciência de que precisamos evoluir. De nada adianta eu me considerar uma pessoa de mão de obra qualificada se a empresa não tem esta percepção. A percepção da empresa é a que vale, é a que vai ditar as regras. Vejam, muitos internautas e ouvintes da Rádio Rural ontem e hoje também teceram comentários sobre esse tema de ontem, que pelo visto provocou a reflexão desejada. Aliás, mais do que desejada, mais do que esperada. E agradeço, boa tarde aos amigos que estão entrando, todos cumprimentando aqui no Instagram. Então vejam, a repercussão foi boa e confirmou-se ontem, nesse texto de qual é o valor, qual é a qualidade da tua mão de obra, confirmou-se tratar-se de um tema muito delicado, que abordou a qualidade e o valor da nossa mão de obra, que abordou a qualidade e o valor da tua mão de obra. E isso é um assunto delicado, gente, é um assunto delicado e está relacionada, na verdade, essa qualidade está relacionada a permaneceres ou não no teu posto de trabalho. Tu teres a preocupação com a qualidade da tua mão de obra é totalmente pertinente e está relacionado a tu te manteres no teu posto, manteres o teu emprego e continuares com perspectivas de prosperar. Ter a preocupação com a tua mão de obra significa estar visando, visionariamente falando, as novas perspectivas e os meses que virão. Tentem imaginar, neste momento de crise, de pandemia, a que ponto vai chegar o aperto das empresas para com seus colaboradores. Sim, gente, não levem a mal, mas é importantíssimo avaliarmos e lembrarmos e darmos o devido espaço para esse tipo de análise. Se o momento faz com que as empresas passem por dificuldades, o dinheiro vai ser mais escasso. As dificuldades para pagamento de mão de obra, salários, encargos, impostos trabalhistas vão gerar cada vez mais ônus para as empresas. É evidente que o assunto de ontem, mão de obra qualificada, é sempre super presente, super importante. E lembre que tu não podes perder, na verdade, um emprego hoje sem ter a preocupação de avaliar o porquê que isso aconteceu. Lembram que conversamos ontem? Se tu perdes o primeiro emprego, se tu perdes o segundo e se tu perdes o terceiro, tu vais perder o quarto também, a menos que tu mudes o teu comportamento. A gente sabe, vejo numa ficha de emprego, numa ficha de solicitação de emprego, gente que já passou por 1, 2, 3, 5 empregos, 8 empregos e não entende o porquê que ainda não está bem encaminhado na vida profissional. Não entende o porquê que não está com a vida financeira bem organizada. Geisa, um prazer tê-la conosco. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Na verdade, o objetivo não é colocar o dedo na ferida, mas é sabendo que passamos, e o mercado passa por um momento bastante turbulento, se nós não tivermos o devido comprometimento, além da mão de obra qualificada, nós nunca vamos prosperar. Entenda, tá vendo aqui agora, aqui ao lado, chegando uma mensagem de WhatsApp da Marisa, eu não vou dar o sobrenome, Marisa aqui de Mossoró,
que ela dizia: Edson, já fiz muitos cursos profissionalizantes, já fiz vários cursos profissionalizantes, já estou cheia de certificados, diz ela. Agora, sempre quebrando a cara, só comecei a prosperar quando enxerguei de verdade a necessidade de mudança de conduta. Fico feliz que é algo que eu costumo dizer aqui no dia a dia, que só vai prosperar não quem tiver mão de obra qualificada, mas além da mão de obra qualificada, só vai prosperar quem tiver um pensamento qualificado, equilibrado e efetivamente compatível aos anseios de quem contrata. De nada adianta só mão de obra qualificada e não termos a postura adequada que o empregador busca hoje. Vejamos que as escolas profissionalizantes, os cursos profissionalizantes estão lotados, gente, de pessoas querendo qualificação, de querendo aprender uma profissão. Nós sabemos, infelizmente, esta é a verdade, que só uma minoria dessas pessoas é que vai conseguir a verdadeira colocação no mercado. Ou seja, simplesmente a qualificação, o curso, o certificado, o diploma, não vai ditar as regras e não vai determinar quem vai vencer e quem vai ficar para trás. Por isso que eu sempre chamo a atenção dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores do programa Motivar, que além de qualificação, que é imprescindível, não deixem de estudar, não deixem de se qualificar, não deixem de ler bastante. É importante a mentalidade que vai ser compatível, que vai complementar toda essa formação profissional. Porque se a formação técnica fosse determinante, quem tem diploma de curso superior ou mesmo de curso técnico jamais estaria desempregado. E nós sabemos que não é essa a verdade. Lembram daquele outro exemplo de ontem? Contrata-se pelo currículo, demite-se pelo comportamento. Gente, o mercado está assim e vai continuar assim. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas essa é a verdade. Na medida em que eu, como defensor da meritocracia, eu diria para vocês que eu gosto do mercado ser exigente. Quem defende a ideia de que os melhores merecem as melhores oportunidades e que os melhores vão colher os melhores louros, é evidente que eu vou considerar sempre normal que os fracos, irresponsáveis, não dedicados, não tenham as melhores oportunidades. O mercado é seletivo e não seria justo se os fracos, irresponsáveis e medíocres não tivessem efetivamente a colocação no devido lugar, ou lugar nenhum, dependendo de como quisermos considerar. Vejam, é chato saber que deixamos muitas vezes de ser úteis para a empresa, porque nesse tema de ontem, e eu ainda me estendo, porque ele deu muito pano para manga, é chato percebermos que deixamos de ser úteis para a nossa empresa. Quando perdemos um emprego, quando um colega é promovido em detrimento de nós, que ficamos de lado, isso nos deixa realmente às vezes tristes, abalados e deprimidos. Tem gente que quando perde o emprego por saber que deixou de ser interessante para a empresa, entra em depressão, para não falar de situações mais drásticas, que já tivemos notícias também. Tudo isso é chato. Agora, se quisermos evoluir para que estas demissões sirvam de aprendizado e não se repitam posteriormente, nós temos que ter uma postura diferente também. Perder um emprego, gente, é do jogo. Perder uma oportunidade de trabalho faz parte. Quem está na chuva tem que se molhar. Se tu fosses demitido, é porque tu estava trabalhando. Tu vais buscar uma nova colocação. Agora, se tu queres evitar novas demissões, não basta a qualificação, como eu tanto vivo martelando aqui no ouvido de vocês. Qualificação, leitura, aproveitem o confinamento, a pandemia, estudem bastante, leiam bastante, se qualifiquem bastante e, além disso, tenham aquela mentalidade que o mercado necessita para projetá-los a posições efetivamente merecidas. Tá bom?
Então vejam, é importante que, para entrarmos no tema de hoje, o de ontem tenha ficado bem claro que necessitamos de qualificação técnica e de aprimoramento no nosso comportamento. Não é feio perder um emprego e reconhecer que eu vacilei. Não é feio, prezado amigo, ser demitido do teu trabalho e humildemente reconhecer eu vacilei. Muito pelo contrário, eu diria que é digno de parabéns esse tipo de postura, esse tipo de pensamento, esse tipo de conclusão. Repito, não adianta a qualificação se tu não mudares o teu comportamento. Não adianta imaginar que o mercado vai passar a ser mais simpático contigo, que o mercado vai ser mais solícito, que as portas vão se abrir se tu continuas a fazer as mesmas coisas. Não tem como fugir da realidade. Perde o primeiro emprego, perde o segundo, perde o terceiro, tu vais perder o quarto. Ou tu mudasses o teu comportamento. Nenhuma empresa, boa tarde Helena, nenhuma empresa demite bom funcionário. Tenhamos isso bem presente em nossas mentes e em nossos corações. Ah, me mandaram embora, me injustiçaram. Mentira! Se te mandaram embora, é porque tu mereceste. Se te mandaram embora, é porque tu não estavas mentalizada no verdadeiro espírito e propósito da empresa. Se te mandaram embora, é porque entenderam que a tua mão de obra deixou de ser interessante. E quando eu digo mão de obra que deixou de ser interessante, não significa necessariamente na qualidade. Não é mesmo, Gideon? Não é a qualidade que necessariamente caiu, porque às vezes o bom profissional não precisa necessariamente de uma mão de obra nota 10. Ele tendo uma mão de obra nota 7, mas no contexto ele é agregador, ele é solidário, ele é líder, ele é amigo, ele é orientador dos mais novos, esse perfil acaba sendo muito interessante para a empresa. Vamos registrar isso em nossos corações, em nossas mentes, para que isso não passe despercebido das próximas vezes. Entender o motivo pela qual eu perdi um determinado emprego é super importante, extraordinariamente importante, para que estes percalços não se repitam ali na frente. Tá ok? Nós vamos falar agora, gente, sobre o cara esse que eu citei no início do programa, que na verdade ele dá título ao tema de hoje. Para quem entrou depois, entrou agora há pouco, eu quero só explicar que relembramos o tema de ontem e foi importante porque o tema de ontem, onde tivemos aqui no programa Motivar, a meta, o objetivo de te fazer refletir, entender, se autoavaliar sobre a qualidade e o quanto vale a tua mão de obra. E também te fazer refletir como a tua empresa está entendendo essa tua mão de obra no conjunto da obra de comportamento, de mentalidade. Lembrem ontem que eu disse para vocês, tem empresa que abre mão de um colaborador, o dispensa porque ele é desagregador, porque ele não é solidário. Lembram no outro dia o tema? Ajudar colega de trabalho gera competição ou admiração? Tem muita gente que só quer saber de si e não ajuda o colega. Não ajudando o colega, não ajuda a empresa. Desagrega, não é unido, não é articulador, não é solidário, tá certo? Então nós vamos para o intervalo agora e peço que fique por aqui, porque essa segunda etapa, a história do João Medíocre, bem curtinha, ela é muito forte e muito pontual, tá ok? Então, 2 minutos de intervalo agora para voltarmos com o programa Motivar. Eu abro o nosso comercial falando para vocês do parceiro, não só aqui da Rádio Rural, não só parceiro do programa Motivar, Laboratório Análises, mas como, na verdade, um grande parceiro da comunidade moçoroense e potiguar. O Laboratório Análises, lembram? É o maior laboratório de análises clínicas do estado do Rio Grande do Norte. O melhor serviço de coleta,
as avaliações já mostraram que é o melhor serviço de coleta e de liberação de resultados. Alguns casos em que haja necessidade de pressa, já tive a oportunidade de comprovar, em 2 horas eu tive o resultado de exames. Isso deixa qualquer um perplexo com a efetividade e competência da Rede Análises. Repito, a maior do estado do Rio Grande do Norte. É um orgulho muito grande termos aqui conosco o parceiro Laboratório Análises, com mais de 25 unidades em todo o Rio Grande do Norte. Você ainda não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. Você já precisou alguma vez de auxílio psicológico? Um direcionamento? Ou talvez uma terapia ou mesmo terapia de casais? Não precisou ou acha que não precisou? Pois saiba que todos precisamos, vez ou outra, deste tipo de auxílio profissional. Conheça a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Ela vai te orientar e com certeza te ajudar muito. Ligue e marque uma consulta. Doutora Isabelle Paulini, fone 99950-8288, na cidade de Mossoró, atendendo na clínica Oitava Rosado. Muito boa tarde, ouvintes do programa Motivar. De volta aqui com vocês, Edson Dornelles, para falarmos sobre ele. Ele quem? A história do João Medíocre. Gente, antes de falarmos sobre esse tema de hoje, a história do João Medíocre, vamos relembrar o que significa a palavra medíocre? Vamos questionar se ela é ofensiva, ela é muito agressiva? Uma pessoa medíocre é a pessoa que anda na média. Mediocridade é aquela questão de viver na média. As pessoas que a gente enxerga na rua, elas estão na média. A maior parte da população brasileira que tem salário meio baixo, inexpressivo, são pessoas que andam na média. Quando a gente fala deixe de ser medíocre, na verdade não significa deixe de ser burro, deixe de ser preguiçoso. Medíocre é o que anda na média. E quem anda na média é a maioria das pessoas, nós sabemos disso. Ou seja, a história de hoje, a história do João Medíocre, é a história de um cara que se preocupou só em andar na média. Ele sempre andava na média. Vejam, esse João Medíocre merece ser efetivamente estudado, tá certo? Vejam, preste atenção, é uma história rápida e muito significativa. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando pelo Instagram, conhecem muito a história do João Medíocre. Muito usada a história para empresas de área comercial, cujo objetivo é instigar o ser humano ali nas competições com os colegas, mas principalmente consigo mesmo, para bater marcas.
se autossuperar e passar a ser melhor. Então vejam, João Medíocre, gente, ele nasceu em 1940. João Medíocre nasceu em 1940. Se ele fosse vivo hoje, em 2020, ele teria 80 anos de idade. João Medíocre, portanto, nasceu em 1940. Bom, em 1960, 2 anos depois, com 20 anos depois, já com 20 anos de idade, ele começou a trabalhar. Nasceu em 1940, em 1960, com 20 anos de idade, ele começou a trabalhar numa empresa medíocre, numa função medíocre, realizando um trabalho medíocre, recebendo um salário medíocre, o que lhe produziu uma subsistência medíocre. Vamos relembrar essas últimas frases? João Medíocre nasceu em 1960 e 40, e aí em 60, com 20 anos, começou a trabalhar numa empresa medíocre, numa função medíocre, recebendo um salário medíocre, o que lhe produziu uma subsistência medíocre. Gente, quem recebe salário medíocre vai viver mediocremente. Quem recebe salário mediano vai viver no máximo de forma mediana. A questão é aceitar ou não aceitar essas ofertas do mercado. Tem gente que não se submete a salário muito baixo e só se propõe a saltos, a voos mais expressivos. Vejam, ele trabalhou, gente, 42 anos nesta empresa, sempre com pensamentos medíocres. Ele jamais se preocupou em desenvolver ou descobrir nenhum de seus talentos ou habilidades. Ele era, literalmente, durante os 42 anos de trabalho nessa companhia, uma pessoa medíocre, uma pessoa que pensava pequeno, uma pessoa que se acomodou. Ele nasceu em 40, em 60 entrou na empresa, 42 anos de trabalho, vivendo numa função medíocre, num salário medíocre, numa qualidade de vida medíocre. E tinha como frase favorita, não te arrisques. Gente, eu vou repetir. A frase favorita do nosso amigo João Medíocre, o tema de hoje do programa, é não te arrisques. Eu gosto de mencionar pessoas pelos seus feitos. E aqui estamos falando do João Medíocre por conta do que ele deixou de fazer durante toda a sua vida. 42 anos de trabalho medíocre, gente, enquanto esteve naquela empresa. A frase dele favorita era não te arrisques. Pediu muito pouco da vida e muito pouco a vida lhe deu. Seus restos descansarão no cemitério do homem medíocre. Pediu muito pouco da vida e muito pouco a vida lhe deu. Seus restos descansarão no cemitério do homem medíocre. Eu pergunto para o amigo internauta, para o seguidor da Rádio Rural aqui nos acompanhando, e pergunto para mim mesmo: nós estamos pedindo da vida, cobrando da vida e exigindo da vida grandes coisas, grandes conquistas, ou nós estamos fazendo e estamos nos comportando como o João Medíocre, que pediu muito pouco da vida e muito pouco a vida lhe deu? Relembrando, João Medíocre nasceu em 1940, entrou na empresa em 60, 20 anos de idade ele tinha, e ali foi o seu enterro de verdade, porque a morte física do João Medíocre foi em 2015, ou seja, com 75 anos de idade. Mas há quem considere, e especialistas do estudo da psicologia e da mentalidade humana, e que conhecem e que trabalham ou já trabalharam com este texto do João Medíocre, dizem: João Medíocre, aos 20 anos de idade, entrou naquela empresa. Ou seja, com 20 anos de idade, João Medíocre morreu. Gente, esse é o legítimo caso da pessoa que morre aos 20 anos de idade, mas só é enterrada aos 75, porque ele era um morto-vivo, ele vegetou. Preste atenção que o cara ficou conhecido como o homem que morreu aos 20 anos de idade, mesmo estando ainda vivo. Tente entender que tipo de percepção a gente pode ter
Que tipo de comentários e alusões poderemos manter acerca desse tipo de pessoa? Quando eu falo em João Medíocre, há quem diga, nossa, Edson, esse tema é agressivo. O Edson pegou muito pesado hoje. Eu não tenho a pretensão de ser agressivo com o meu ouvinte necessariamente. Não, pelo meu ouvinte eu tenho muito carinho, muito respeito. Mas essa mensagem pode ser útil, talvez não para o nosso ouvinte, não para o internauta, mas para um familiar, para um amigo. Porque às vezes a gente tem muito próximo da gente, do nosso lado, no nosso dia a dia, uma pessoa muito lenta, muito devagar e muito acomodada. Amigo, lembrem, cuidado por quem tu te deixas influenciar. Se temos um João Medíocre perto da gente, vamos nós influenciá-lo, vamos nós energizá-lo, vamos nós colocarmos uma carga de energia forte, pesada, no sentido de fazer essa pessoa mudar, fazer ela sair dessa situação eterna de inércia, em que começa a trabalhar aos 20 anos e depois de 42 anos de trabalho percebe que nada ganhou, nada aprendeu e nada produziu. Que tipo de legado esse tipo de pessoa vai deixar? Vocês lembram no outro dia que tivemos um tema aqui no programa Motivar, cujo título foi Qual o legado que tu vais deixar? Ou seja, que marcas tu vais deixar? Que herança tu vais deixar de mentalidade, de ensinamentos e de aprendizado para os teus? Vamos refletir sobre esse assunto? Participem, mandem comentários, se inscrevam no canal do programa Motivar no YouTube. Eu desejo de coração que o que aconteceu com o João Medíocre, que parou no tempo sem maiores aspirações, que esse tipo de situações passe longe, mas longe mesmo de todos vocês. Quero que no dia a dia, aqueles que estão comigo, que acompanham toda a programação do programa Motivar, nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube, onde são vídeos de orientação, de mentalidade, que entendam de uma vez por todas que, seguindo à risca essa linha de pensamento e de conduta, teremos todos uma vida muito mais próspera, muito mais feliz. Vamos refletir juntos, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de vocês, por estarem nos acompanhando via Instagram, via Rádio Rural de Mossoró, AM 990 kHz, uma potência em toda a região. E também, gente, quem vai assistir ao vídeo depois, mais tarde, no Facebook e no canal do programa Motivar no YouTube. Muito obrigado pelo carinho, pelas considerações e pelo respeito de vocês ao nosso trabalho. Um beijo no coração de todos e saibam, foi um privilégio ter estado com vocês.